Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Mais uma vez, nós vamos aqui conversar e tratar desse assunto das palestras, das pregações, das catequeses. Bom, é mesmo vocacional, né? Então você provavelmente dá ensino para alguém, você orienta alguém, ou você ouve palestra. Você escuta as pessoas e aí você vai ficar um pouquinho mais chatinho daqui para frente, vai ficar mais crítico. É lógico que você não precisa a partir daí xingar ninguém, mas se é seu amigo, orienta. Olha, eu já recebi conselhos de amigos. Olha, Leandro, melhora isso aqui, ó, muda essa postura. Quando você tá lá, pô, você não fique torto, né? Não fique sei lá, coçando, sei lá, né? Então essas orientações são dadas, os amigos orientam, aconselham uns aos outros, né? Exortam. É importante que tenha isso. Principalmente se você está começando, você entrou na igreja agora, né? Começaram a te chamar até para dar testemunho, né? Porque até o testemunho você precisa ter uma técnica certa para falar. Por que o pessoal não pega pessoas que acabaram de se converter, por exemplo, para testemunhar? Porque o testemunho ainda vem com uma... Não que seja ruim, tá? Mas ele vem com uma carga emocional, às vezes, além do necessário. Porque a pessoa ainda está muito tocada. Isso aí é bom para aquele testemunho rapidinho, sabe? Quando acabou o retiro, aí para algumas pessoas para dizer que se gostou, aí a pessoa chora e tal. Isso aí realmente tem um impacto. Mas esse mesmo testemunho, se a pessoa foi chamada para falar da sua vida, precisa de um pouco mais de maturidade para falar. Né? Não menos de 3 anos não é uma coisa boa. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa vai testemunhar a superação de um vício, se ela está já há mais de 3 anos que ela não tem mais contato com esse vício, realmente o negócio está funcionando. Né? Então, até isso ela pode medir. Da mesma forma, a pessoa vai ter um pouco mais de maturidade para falar e como falar e entender melhor as situações que afetaram ela, fisicamente e psicologicamente. Então, veja, até para o testemunho, precisa ter uma ordem das coisas. Precisa ter eu estou falando isso, para isso, e tem que ter uma finalidade. Se você vai num local, né, o seu testemunho tem um objetivo. Por exemplo, se eu fosse a um grupo de jovens e falasse assim, dá um testemunho de alguma coisa da sua vida. Algumas coisas que eu disser dos dias de hoje, pode ser até que eu achem interessante, mas não vai ter um impacto na vida deles. Por quê? Porque eu já não sou um jovenzinho, né? Eu já não sou um jovem, para dizer assim, e por não ser um jovem, eu já vivo uma realidade diferente. Eu já vivo uma situação diferente. E eu nem estou falando de ter nascido na década de 80 e eles serem de 2000. Não por isso. Mas no sentido de que o que eu vivo hoje é diferente do que essa molecada está vivendo. Então, eles vão ter uma interpretação melhor se eu, é lógico, entendendo o que a juventude atual vê, assiste, consome e tudo mais, mas trazendo elementos da minha juventude, poder falar com eles. Então, isto cria uma identificação. Então, a pregação, ela vai ter força se ela se identifica com as pessoas que estão ouvindo. Agora, valeria a pena, né, você falar de alguma coisa assim que apenas toca a você, mas não mexe com o outro? Né? Quem assiste, por exemplo, um filme, uma série, alguma coisa assim, gosta de ver personagens que são verossímeis, se não com ela, mas com coisas que ela vê e que vê a possibilidade de sua existência. Quando o personagem fica muito inverossímil, isso não precisa necessariamente ser uma ficção, porque ficção às vezes, ainda que o personagem esteja diante de coisas irreais, ele passa por situações psicológicas que são muito reais, né? Que são possíveis de nós passarmos, ainda que ele esteja num mundo fictício. Então, a pregação, a palestra, ela tende a gerar uma identificação nas pessoas. E aí, assim como quem testemunha, palestrantes novos, catequistas novos possuem uma dificuldade de fazer isto. Por quê? Porque primeiro ele não consegue ainda juntar as ideias na sua cabeça e ordená-las
de modo que fiquem claras para comunicar ao público, para comunicar às pessoas. Uma outra coisa que ele ainda não tem é um estilo próprio. E aí eu tenho que dizer para você, meu amigo, você precisa aprender a modelar. Né? Não é ser uma cópia, né, do padre não sei quem, do cantor não sei quem, do pregador tal. Não é ser uma cópia dele. Não é ter até o estilo, né? Sei lá. Né? Ele usa o microfone mais ou menos assim. E de repente ele faz assim, né? Não sei, eu vou criar aqui, né? Tem um palestrante e tal, que tá conhecido, tá pregando em tudo quanto é lugar. E aí você se encantou, você tá acompanhando, você assiste na internet as palestras dele e tudo mais. Aí você começa a pegar o jeito. Só que ao invés de entender o que ele fala e como ele ordena começo, meio e fim da palestra dele, você pega os cacuetes. E o que são esses cacuetes? Ou é o gesto que o cara faz, né? Às vezes o cara tem o gesto lá. Vou inventar aqui, tá? Não tô dizendo que tem pregador que faz isso. Se tiver, aí você só comenta. Conheci um pregador que fazia assim. Né? Faz aqui, ó. E não sei o que. E o cara vai falando assim, né? O microfone fica balançando assim, mas é o jeito do cara da palestra, né? Não sei se alguém faz isso. Tomara que não, né? Porque é meio engraçado. Eu ia chorar de rir a palestra toda. Mas você pega o jeito e você fica lá, né? Fazendo também. E aí, porque o outro faz assim, você também faz assim. Então você imagina a atenção para onde vai das pessoas. Se você fica fazendo assim e assim, né? Porque agora você copia dois. Aí um faz assim e o outro faz assim. Aí você agora faz assim, ó. As pessoas vão prestar atenção na sua mão. Não vão prestar atenção no que você está dizendo. Vai tirar a atenção. Outra coisa, o pessoal tem uma mania de criar jargão, né? O que as pessoas naturalmente falam quando cumprimentam o público dentro da igreja? Duas coisas. Paz de Cristo, ok? Ou Salve Maria. Eu não vejo outras coisas. Mas de repente começam a criar paz e Bíblia, paz e fogo, paz e amor. Aí começa uma bagunça, velho. É para paz e bem também, os franciscanos usam. Mas aí começa a inventar paz e espírito, paz e não sei o que. Mas pra quê? Fala o normal, cara. Fala o normal, não inventa, né, cumprimentos novos. Fica querendo inventar, isso aí é cacuete. Então você pega os cacuetes dos pregador, né, as modinhas, e fica tentando emular, e aí fica pior ainda, porque ali já tá estranho. Mas é bonito, porque o pregador tal, o cara é famoso, o cara tem 300 mil inscritos no canal dele, ou então, né, um monte de gente segue ele, ou ele é chamado para palestras e para grandes eventos em tudo quanto é lugar. Aí você acha que é isto aí que atrai. Quando se você perguntar para o próprio, ele vai dizer, não, o que eu faço é isso, isso, isso. Você vai ver que a vida do cara é mais ordenada do que isso aí, né? Mas você ficou só com a superfície, você viu só o gesto que ele faz, uma palavra que ele usa, né? O efeito que ele faz, o jeito que ele olha, né? E aí, agora, posso modelar, Leandro, de modo que assim, existe, em meio aos gestos, existe um modo que ele faz, às vezes, de organizar as ideias dele para montar a palestra, né? Para montar a catequese, para montar a pregação. Então, tanto para ensino, quanto para formação, para o que você quiser, existe sim uma técnica que ele usa. E isso você precisa saber. Pode acontecer de você ter, às vezes, alguns gestos e algumas expressões que possam ficar parecidas. Pode acontecer, porque você não tem um estilo ainda. Você não tem o seu estilo ainda. Eu demorei anos. E cada época parecia um, né? Cada época parecia um. Tinha um jeito de um, tinha uma entonação que parecia do outro. Às vezes acontece. Mas fazer simplesmente porque você viu ele mexendo o braço, então você acha que mexer o braço é o que faz? Não é isso. O que você precisa pegar desse pregador, e aí vai acontecer de, às vezes, algumas expressões ou outra ficar parecido, é a de que
você precisa entender como ele monta a palestra dele, como ele dá a ordem, começo, meio e fim. Isso é importante, porque alguns iniciam, às vezes fazendo uma breve oração, e esta oração já começa a preparar o que ele vai trazer de palavra, para que ele faça um primeiro desenvolvimento, um questionamento. Tá vendo que tem uma ordem? Desse questionamento ele traz para o público a situação e dali ele vai começar a sua conclusão, ao qual ele vai fechar o tema. Isso é importante. Isso é importantíssimo que se faça. Então, é lógico. Vou até falar um negócio para vocês. Não só palestrantes, pregadores e padres. Teve uma época que eu estava por conta de brincadeiras e tal, e eu faço imitações. E eu estava muito acostumado, porque eu estava fazendo muita imitação do Silvio Santos na época. E numa palestra, eu estava fazendo uma palestra e dei uma mexida de braço assim, né? Porque o Silvio Santos fazia isso, né? Mas meu amigo depois falou: Leandro, você já percebeu que você está quase incorporando o Silvio Santos no meio da palestra? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Tô contando um caso meu, né? Eu fiz um movimento assim, quase fez haha e ri, né? Não vou fazer imitação aqui, né? E aí, parecia, mas deu outra. Eu falei: eu quase achei que você ia perguntar quem quer dinheiro. Eu falei: por quê? Porque tava igualzinho o Silvio Santos, né? Que você fez uns movimentos lá que é mais ou menos os movimentos que ele faz em palco. E aí eu percebi, falei: putz, eu tô trazendo pra cá um negócio que eu tô fazendo muito por brincadeiras e tal, eu tô trazendo as imitações pra cá, preciso me policiar. Então até nisso é importante, né? Não só você aprender a modelar, pegar realmente a essência daquilo que o palestrante, que o pregador faz. Vai haver um pouco de imitação da sua parte, mas você não pode virar uma caricatura, né? Então evite os excessos. E evite algumas coisas, principalmente como no meu caso, que alguém chegou pra mim e falou assim: tá parecendo o Silvio Santos isso aí, né? Então tem que tomar cuidado para a sua palestra não virar apenas uma grande caricatura de vários personagens ali que você incorporou e ninguém consegue ver, né? No meu caso, ninguém consegue ver o Leandro, ver o Silvio Santos, ver não sei quem, ver o outro pregador, ver o palestrante e tal. Então isso é um problema. É claro que as pessoas vão falar: a pessoa tem um estilo tal. Não tem como, a gente tem referências, a gente assume alguns estilos, algumas coisas funcionam e vai se tornar seu, mas precisa começar a ter a sua cara. Com o tempo tem que parecer mais você e menos o palestrante que você gosta e admira, e não tem problema nenhum de você gostar e admirar. Só não seja uma cópia furada dele, porque não vai funcionar, até pelo conhecimento que essa pessoa deve ter, que deve ser muito maior. E aí se você faz, talvez as pessoas vão achar engraçadinho, mas não vai ter apelo, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.